Fala galera do YouTube, TecTed Eletrônica novamente, né, preparando aí mais uma lição. É sobre grampeadores, né, grampeadores e ceifadores. Esse assunto eu já falei um pouco em algum vídeo anterior, passado aí, só vocês procurarem. Acho que eu falei um pouquinho sobre o circuito ceifador, né, ou limitadores, grampeadores, alguma coisa assim, né, que eu era assunto sobre diodos, né, e depois fiz um vídeo falando sobre grampeadores, né, mais uma função dos diodos, de como são usados os diodos. Então é só vocês dar uma pesquisada aí nos vídeos antigos, né, nos vídeos mais atrás, do ano passado. Então hoje eu vou falar de circuitos ceifadores e limitadores. Vamos ver o que é isso, né, usando os diodos. Vamos falar mais um pouquinho sobre o que é isso. Bom, um abraço aí aos membros do TecTed Eletrônica, do grupo Telegram. Um abraço a todos os professores do YouTube que tem essa habilidade, essa perícia, essa formação de colocar eletrônica básica gratuita ao vivo aí pro YouTube. Quer dizer, todo mundo tem essa bagagem na mão. Antigamente nós não tínhamos, né, porque o computador não era acessível, não tinha internet nem nada. Hoje o pessoal tem esse acesso e muitos não pegam, não querem ver, não querem assistir, não querem aprender, né, infelizmente. Mas vamos à luta, né. Vamos aí. Um abraço a todos os professores. Burgos, alô Burgos Eletrônica, Eletrolab. Um abraço aí, meu amigo Beral, aos membros do TecTed Eletrônica. E vamos lá. Bom, vamos ao assunto. Os diodos retificadores são usados em fontes de alimentação de baixa frequência. Eles são preparados para trabalhar em 60 Hz, com uma faixa de potência de uns 0,5 watts, né, 500 miliwatts. Então, o retificador tem uma corrente direta em amperes, né? Retificadores não tem muita utilização, né? Ou seja, são poucos aplicados, né? Já que a maioria dos circuitos eletrônicos trabalham com frequências mais altas. Então, nesse vídeo usaremos diodos de pequeno sinal, né? São preparados para trabalharem em altas frequências e potência nominal um pouco abaixo de 500 miliwatts, né? De 0,5 miliwatts. Diodo eu acabei falando 0,5 miliwatts, já falei errado, 500 miliwatts ou 0,5 watts, tá? Diodo de pequeno sinal tem corrente de alguns miliamperes. Um diodo muito bom em sua construção, que permite operar em altas frequências, né? Um diodo muito bom em sua construção, ele se permite operar em altas frequências. Então, falando do ceifador positivo, do circuito de ceifadores, tá? O circuito ceifador retira as partes negativas ou positivas de uma forma de onda, muito útil quando se deseja mudar um determinado sinal, né? Usar como proteção de circuitos e até de comunicações, né? Telecomunicações, enfim. Então nós vemos na figura aqui, nessa nossa figura 1, o ceifador positivo. Esse circuito tira as partes positivas do sinal que entra, né? E é por esse motivo que o sinal de saída tem somente semiciclos negativos. Então aqui, ó, aqui é a entrada, né, o de pico a pico, né, resistor série, aqui a carga e aqui sai somente os pulsos negativos, né, os positivos foram ceifados. Então aqui é o ceifador positivo e a sua forma de onda de saída, tá? A forma de onda de saída. Então, dando um exemplo que a gente vai falar sobre isso aqui, tá o 0,7 volts aqui no corte, e aqui o menos 10 volts, né, negativo. A gente vai falar sobre isso. Bom, vejamos como funciona tal circuito. Durante o semiciclo positivo, o diodo conduzirá e funcionará como um curto nos terminais de saída. A tensão de saída será zero. Quando no semiciclo negativo, o diodo estará aberto. Assim, o semiciclo negativo aparece na saída. Nesse projeto, o resistor série é muito menor que o resistor de carga, tá? O resistor série é muito menor que o resistor de carga, tá? Por esse motivo, a saída apresenta picos negativos, PP, né? Como vemos aí na figura 1. Para a segunda aproximação, a tensão do diodo é 0,7 volts. 0,7 volts, quando em condução. Então, o nível cortado não é em 0, mas em 0,7 volts, como mostra aqui. Exemplos: sendo o sinal de entrada 10 volts pico,
a saída do circuito ceifador será como vemos na figura, né? Aqui é o limite, né, do diodo entre operação, né, operação do diodo, que é até 0,7 volts. E aqui, circuito ceifado, a forma de onda ceifada, moldada, como a gente vemos aqui, né? Então vai ser como a gente vê aqui, né? Sendo o sinal de entrada 10 volts pico, a saída do circuito ceifador será como vemos aqui nessa figura. O diodo de pequeno sinal, a sua área de junção é menor que a área de um diodo de retificação, pois são construídos para trabalhar em altas frequências, como eu já falei. Com isso, apresentam resistências de corpo bem maior. Folha de dados de um diodo, como, vou botar um exemplo aqui, um N94 de pequeno sinal, nos informa que a corrente direta é de 10 mA com 1 volts. A resistência do corpo desse diodo será então de, né, RB igual 1 volts menos 0,7 volts sobre 10 mA igual a 30 ômega. Vou botar 30R aqui. 30 ômega, né, vai ser a resistência do corpo. Resistência de corpo é muito importante. É muito importante ter a resistência do corpo? Sim, porque o circuito ceifador não funcionará corretamente a não ser que a resistência em série RS tenha valor bem maior que a do corpo. Até porque um ceifador também não funcionará direito se a resistência em série RS não for muito menor que a resistência da carga. Olha só, né? Para o ceifador funcionar bem, utilizamos a definição ceifador quase ideal, vamos supor 100 RB, menor que 100 RS, menor que 0,01 RL. Tá? Usamos a seguinte, o ceifador quase ideal é igual 100 RB, menor que RS, que é menor 0,01 R da carga, né? A definição nos informa que a resistência em série é 100 vezes maior a do corpo e 100 vezes menor que a resistência da carga. Quando o circuito ceifador satisfaz as condições, falamos que é um ceifador quase ideal. Se o diodo tem uma resistência de corpo de 30 ômega, como nós vimos na fórmula anterior, com um N94, a resistência em série deverá ser de 3K ômega e a de carga uns 300K ômega, tá? E falando, esse aqui é o ceifador positivo, e falando do ceifador negativo, invertendo a polaridade do diodo, como vemos na figura 2 aqui, vai ver que nós invertemos aqui para baixo, aqui para cima, tá? Teremos um ceifador negativo, ele retira as partes negativas do sinal. A forma de onda de saída tem semicírculos positivos, né? Então dá para ver aqui a diferença agora, né? As partes cortadas não são perfeitas por conta da tensão de condução, né? Tensão de condução, como eu falei, né? Ou seja, tensão de offset. Outro dizer para a barreira de potencial, né? Um outro dizer para a barreira de potencial, né? Tensão offset. O nível de cortado é de 0,7 volts. Se o sinal entrando for de 10 volts de pico, o sinal de saída será igual ao mostrado na figura 2B aqui. É igual ao outro, só que agora é inverso. 10 volts pico e aqui onde está o corte 0,7 volts. Tá. E falando agora do grampo de diodo, ou limitador. Ceifador muito útil, né? Ceifador muito útil para moldar uma forma de onda. O ceifador, né? É muito útil para isso aí, para moldar uma forma de onda. Mas esse mesmo circuito pode ser usado de modo diferenciado. Na figura 3 aqui embaixo, podemos ver entrada normal de 15 mV de sinal de pico, ou seja, 15 mV pico, tá? Entrada normal de 15 mV de sinal de pico, 15 mV pico de sinal de entrada. Então a saída normal é o mesmo da entrada.
Isso porque os diodos não estão em condução durante o ciclo. Tá? A vantagem desse circuito, quando os diodos não conduzem, é quando um circuito não pode ter uma tensão alta na entrada, podemos usar um limitador positivo e negativo para proteger a entrada, como vemos na figura 3B, né? Eu já falei sobre esse circuito aqui num outro vídeo que fala proteção e configurações, né? Cheguei a falar, mostrar sobre esse circuitinho aqui, é só vocês verem lá, na entrada de um amplificador operacional. Tá? Então só vocês dão uma olhada lá. Tá? Então a vantagem desse circuito, quando o diodo não conduz, é quando um circuito não pode ter uma tensão alta na entrada, podemos usar um limitador positivo e negativo para proteger a entrada, como vemos aqui na nossa figura. Tá? Aqui, ó. Se na entrada o sinal aumentar acima de 0,7 volts, a saída ficará limitada a 0,7 volts, né? Ele segura o 0,7 volts, não deixa passar. Porém, se o sinal na entrada tentar subir para menos 0,7 volts, a saída ficará também limitada em menos 0,7 volts. Nesse circuito, em bom funcionamento, ou seja, normal, o sinal entrando é sempre inferior a 0,7 volts, seja qual for a sua polaridade, né? Então, um exemplo de circuito sensitivo, ou seja, circuito sensitivo tem a sensibilidade de sentir, né, alta tensão, muita alta tensão excessiva entrando, então é um circuito sensitivo, né? E um exemplo de um circuito sensitivo é um amplificador operacional, ou seja, não pode ter uma tensão de entrada alta. A tensão de entrada do amplificador operacional é abaixo de 15 mV, né? Tensão acima desse valor são raridades e acima de 0,7 volts normais. O limitador na entrada do amplificador operacional evita excessivos valores de tensão de entrada que chegue até ele, né? Podemos tomar como exemplo de um circuito sensitivo a do medidor de bobina móvel, né? Medidor de bobina móvel. Ele fica protegido contra tensões excessivas e de correntes às suas entradas, né? Tensões excessivas e correntes excessivas à sua entrada. O limitador aqui da figura, na figura 3 aqui, é conhecido também como grampo de diodo. O nome nos diz que é um grampeador ou limitador de uma determinada faixa de tensão especificada. Com esse grampo de diodo, eles ficam no corte durante o funcionamento normal. Os diodos só entrarão em condução quando ocorrer uma anormalidade, tipo um sinal muito alto. Tá ok? Então, fazendo um vídeo muito rapidinho para ficar cansativo, eu poderia continuar, mas não dá tempo. Tem que fazer outras coisas aqui. Antigamente fazia um vídeo mais longos, mas eu estou agora reduzindo um pouco. Aí eu coloco mais um vídeo, né? Porque ainda tem mais assuntos sobre ceifadores. Os ceifadores polarizados, né? Ceifadores polarizados e muitos outros assuntos, né? Que tratando de ceifadores, né? Aqui eu estou passando umas partes aqui. Temos sobre os ceifadores polarizados, os ceifadores combinados, as variações, né? E que vem umas formulazinhas aí, né? E depois continua na reta nesse raciocínio, vem sobre os grampeadores, né? Grampeador positivo, o grampeador positivo, o grampeador negativo, que também tem, né? Aí vai entrando em outros assuntos, detetor de pico a pico, e assim vai. Então, se tiver um tempo, eu ainda continuará o assunto sobre ceifadores, sobre os grampeadores, né? Positivos, negativos, enfim. E a gente continua o vídeo. Então, esse aqui eu vou deixar como vídeo 1. Depois eu vou encerrar com a continuação do vídeo. Então, esse é o grupo TecTed Eletrônica, do TecTed Telegram. Também administro aula. A gente está postando algumas coisas aqui, né? Como eu falei, tem pessoas que estão perdendo essa prioridade. Não querem assistir, não assistem, né? Quer assistir dica, quer consertar aparelho, mas não querem entender a eletrônica. Então não gosta de eletrônica totalmente. Ele gosta da eletrônica mexer, fuçar, não da eletrônica básica, entendimento dos circuitos e dos seus funcionamentos, né? E na nossa época não tinha internet, a gente não tinha acesso a essas maravilhas. Tinha que comprar livros ou entrar num curso como eu entrei para fazer tal aula, né?
e a pessoa tem essa oportunidade e muitos não aproveitam. Que eu vejo por aí muito canal de YouTube sobre falando de transistor, coisa que eu já falei aqui, de diodos e formas e etc. Tá? Mas infelizmente muitos não pensam em melhorar, em conhecer, né? Então é isso aí, gente. É isso aí. Então, esse foi mais um vídeo aí no grupo do canal TecTed Eletrônica e o grupo TecTed Eletrônica Telegram, que eu administro aula em vídeo aula lá, também tem PDF e tal. Então é só entrar em contato comigo lá pelo Telegram e vamos lá. Então deixando um abraço aos inscritos, aos novos inscritos que estão entrando. Sejam bem-vindos, muito obrigado, deixa o seu like, um comentário, nem que seja bom dia, boa noite, etc e tal. Fala da sua experiência com a eletrônica, ou diz aí se você é estudante, etc. Tá? E se interessa de repente fazer uma aula, ou quer tirar alguma dúvida de alguma coisa, você que está fazendo eletrônica básica, ou está estudando, tem alguma duvidazinha aí, a gente dá uma ajuda aí, né? Só fala comigo no PV e a gente pode esclarecer para você aí. Isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima.